ela diz assim, sobre esse texto de Marcos, né? Ele aparece entre colchetes duplos, para indicar que não é original. Então, o colchetes dá esse indício. Né? Bem, agora, e se ir direto na fonte, né? Quais são os manuscritos em grego mais aceitos, mais fidedignos, Pedro? O Vaticano 1209 e o Sinaítico, né? Exatamente, né? Aqui nós temos em facsímile, né, o Sinaítico, do quarto século era comum, e pode reparar que chega até Marcos 16:8, e daí já vai para o Evangelho de Lucas. As palavras 9 a 20 não aparecem, né? A mesma coisa acontece no Vaticano 1209. Ó. Marcos 16:8 termina e já vamos daí para o Evangelho de Lucas. Então, de fato, não aparecem dos originais. Só que alguns talvez podem perguntar, Pedro, que na tradução do Novo Mundo, essas palavras aparecem com letras menores. O que quer dizer isso? Bem, na verdade, a tradução do Novo Mundo, como já foi citada, ela é muito honesta, é muito coerente. Então, ela dá uma explicação ali para o leitor. Basta ver lá os detalhes dessa citação com letras minúsculas. Então, ali ela coloca alguns manuscritos que inseriram essa passagem acrescentada e cita também os 2 manuscritos mais antigos que omitiram, que foi o que você citou. Então, até nisso, a tradução do Novo Mundo ela é coerente, porque ela dá uma satisfação ao leitor, basta que o leitor queira pesquisar. Exatamente. Um outro texto também que nós podemos mencionar é aquela passagem de João 7:53 a 8:11, né? Mulher adúltera, o pessoal cita, atire a primeira pedra. Vamos também citar sobre isso. Novamente, esse crítica textual do Novo Testamento, aqui na página 201, ele fala o seguinte a respeito dessa passagem. Né? A evidência documental não deixa nenhuma dúvida quanto à origem não joanina da passagem. Quanto aos manuscritos gregos, percebe-se que ela está ausente dos melhores e mais antigos manuscritos conhecidos, que no caso são os códices Sinaítico e o Vaticano. Fala mais ainda. Diz também que é impossível assegurar que essa seção seja parte autêntica do Evangelho de João. E ainda menciona que os editores do Novo Testamento grego descrevem a evidência de que essa passagem não pertence ao Evangelho de João como esmagadora. Mas temos mais coisas ainda para falar. Esse comentário aqui do Metzger, já citado, aqui na página 189, ele diz a respeito dessa passagem. Essa passagem não se encontra nos melhores e mais antigos manuscritos. Essas variantes textuais aqui, no Novo Testamento, tem uma opinião similar. Aqui na página 184, diz o seguinte: a maioria dos exegetas e comentaristas bíblicos reconhece que a perícope, como é chamado esse termo, não faz parte do texto original de João. Se nós formos ver notas, né, nas diversas traduções da Bíblia também, né, podemos citar aqui com os melhores textos, daí eu já vou citar também a Bíblia na linguagem de hoje, diz o seguinte, né, na maior parte dos manuscritos antigos não consta esse trecho de João 7:53 até 8:11. Acho que é o caso também aqui da Bíblia na linguagem de hoje, né? Comentando também, diz assim, ó, os versículos 1 a 11 de João 8 não fazem parte do texto original grego. Esse aqui, que é o Novo Testamento trilíngue, ele também, na parte grega, coloca nos colchetes duplo, que significa que foi acrescentado, né? Não faz parte do original, só que tem uma nota. Tem uma nota que diz assim: o trecho de 7:53 a 8:11 não está
nos manuscritos mais antigos. É geralmente aceito que o trecho não é material joanino, ou seja, não faz parte do Evangelho de João. Outras passagens aqui também, esse aqui, por exemplo, outro comentário, Como Ler o Evangelho de João, da editora Paulus, página 89, ele diz o seguinte a respeito dessa passagem. De acordo com a maioria dos estudiosos, João 8, 1 a 11 é um episódio que existia à parte. Só mais tarde teria sido anexado ao Evangelho de João. Também em outras obras, essa aqui, por exemplo, da Edições Paulinas, Interpretação do Quarto Evangelho, na página 214, fala assim, ó, João 7, 53 a 8, 11, não faz parte do texto original do Quarto Evangelho. Também na página 456, ó, a perícope da adúltera é omitida por não ser parte do texto original desse Evangelho. Temos aqui também uma outra obra que fala sobre isso. Comentário ao Evangelho de João, da Vozes, aqui na página 140, diz assim, ó, sobre João, esse trecho. Não faz parte do plano original do Quarto Evangelho, como se demonstra pelo fato de que os antigos códices e manuscritos gregos não o contêm. Então, mais evidências aí sobre isso. Essa aqui também, ó, Evangelho de João e Epístolas, Edições Paulinas, de Raymond E. Brown, aqui na página 76, fala o seguinte, o episódio da adúltera. Esse episódio falta nos melhores manuscritos gregos. E novamente, recorrendo ao Sinaítico e o Vaticano, são os mais aceitos, se a gente for ver, ó, de João 7,52, já pula para João 8,12, quando Jesus fala que é a luz do mundo, né? Isso ocorre tanto aqui no Vaticano, nesse facsímile, como no Sinaítico, né? João 7,52 já vai direto para João 8,12. Então, novamente, comprovando nesse respeito, né? E eu vou citar também esse periódico, famoso aqui no Brasil, que é a revista Galileu. A revista Galileu, na sua edição de outubro de 2006, comentando a respeito, né, de algumas passagens, como de João 8 ou aquela de Marcos 16, fala assim, sobre isso. Será que essas passagens, né, não estavam incluídas no original? Olha a opinião de alguém aqui, ó. Está correto. É uma narrativa cuja atestação é posterior à do Evangelho. O mesmo acontece com o final do Evangelho de Marcos. Só podemos considerar até Marcos 16:8. O resto é acréscimo. Quem que disse isso? Isso aqui é a opinião de Paulo Nogueira, professor de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, realmente, a evidência é que esse trecho também não faz parte do Novo Testamento. É interessante, Rogério, porque o que dá a entender aí é que eles acrescentaram algo, uma passagem apócrifa. Quer dizer, não é autêntica, é falsa, não existe. Exatamente. Agora, interessante que eu achei nas suas explanações, Rogério, é que você dissecou aí o texto de 1 João, capítulo 7, ou melhor, 1 João, capítulo 5, dos versículos 7 a 8, onde você destacou lá as passagens, os textos espúrios, né? Não existe. E também de Marcos 16. E o triste, né? Que pessoas sinceras, pessoas que são realmente tementes a Deus, acreditam nesses versículos e até formam doutrinas em cima dele, né? Então acho que a pessoa sincera que assistir esse DVD, ela vai repensar essas passagens. E tenho certeza que na próxima vez ela vai dar mais atenção também na questão da leitura da tradução do Novo Mundo. Agora tem um texto, Rogério, que eu gostaria que você explicasse para nós, que também é muito usado e também a tradução do Novo Mundo recebe muitas críticas em referência a esse versículo, que é o de João capítulo 1, versículo 1. O que você tem a nos mostrar com respeito a esse versículo, Rogério? Poderia ler esse versículo na Almeida? Pois não.
Estou aqui no Evangelho de João, né? Quarto Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem. Na tradução do mundo está diferente. Poderia ler também? Pois não. Por favor. Então, aqui eu vou ler como está na tradução Novo Mundo, que se torna alvo de muitas críticas das pessoas. Então, na tradução do Novo Mundo, esse texto está assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. A palavra um aqui, o artigo indefinido um, está entre colchetes, e Deus está com letra minúscula. Exatamente. Então alguns criticam, né? Falando que é impossível traduzir como um Deus, né? Vamos citar aqui também comentários, versões nesse respeito, né? Uma que eu gostaria de citar é o Novo Testamento Interlinear, do Valdir Carvalho Luz. Ele dá uma chamada leitura alternativa nesse texto de João 1, né? Essa leitura alternativa diz o seguinte, ó: no princípio a palavra já existia, e a palavra estava junto a Deus, e a palavra era divina. Usa essa expressão aqui. Temos mais, né? O Goodspeed, que foi citado, ele fez um Novo Testamento, chama-se Uma Tradução Americana, né? Essa versão, ela verte o texto da seguinte maneira: no princípio a palavra existia, a palavra estava com Deus, e a palavra era divina, né? Usa o mesmo termo que foi usado por Valdir Carvalho Luz. Mas temos outras traduções também, né? Essa tradução aqui, Nova Tradução da Bíblia, de James Moffat, aqui em João 1:1, olha como que ela verte essas palavras. O Logos existia no princípio. O Logos estava com Deus. O Logos era divino. Podemos citar também de Hugh J. Schofield, né? Uma citação aqui do autêntico Novo Testamento. Diz assim: Psicologia 197. Fala assim: no princípio existia a palavra, e a palavra estava com Deus, e assim a palavra era divina. Esse comentarista aqui, W.C. Taylor, em Introdução ao Estudo do Novo Testamento Grego, essa obra aqui, na página 198, parágrafo 544, né, diz assim: em João 1, Theos en ho logos, tendo o texto em grego, traduzimos: a palavra era a deidade, não Deus era a palavra. Então, a palavra era a deidade. Uma outra obra também, esse Novo Testamento em alemão, de Emil Bock, sobre esse texto de João 1, olha só como ele verte a passagem. E a palavra era um ser divino. Um ser divino. Esse dicionário da Bíblia aqui, feito pelo jesuíta John L. Mackenzie, da editora Paulus, tem um comentário também bem interessante a respeito desse texto. Aqui na página 232, diz assim: João 1 deveria ser rigorosamente traduzido: a palavra estava com o Deus, abre parênteses, igual o Pai, fecha parênteses, e a palavra era um ser divino, diz esse dicionário. Uma outra obra, né? O Novo Testamento, uma versão melhorada, gostaria de citar a data dela, 1808, diz o seguinte: a palavra era um Deus. A palavra
era um Deus. Esse Novo Testamento aqui, de James L. Tomanek, usa a palavra similar. A palavra era um Deus. Também. Temos também uma gramática aqui que esclarece essa questão de artigo, né, indefinido e tal. A gramática é essa aqui, gramática do grego do Novo Testamento, da Edições Loyola. Aqui na página 14, diz assim: ó, o grego desconhece o artigo indefinido. Assim, teos, que é a palavra de Deus, né, indica tanto um Deus em geral, como um algum Deus não determinado. Então, não é incorreto usar o artigo indefinido. Esse aqui também, Henrique Murat, Língua Grega, na página 19, ele fala sobre algumas observações que se fazem necessárias. Diz assim, ó, número 1. O grego só tem o artigo definido, que é um artigo demonstrativo anafórico, e se usa sempre que há necessidade de definir um nome, isto é, de articular, que é função anafórica. Na medida em que o artigo é um árton, algo que tem a ideia de juntura, articulação, a ausência do artigo, conforme ocorre em João 1, né, exprime a ausência da articulação. E por isso exprime a indefinição. Então é correto sim usar o artigo indefinido, né? Tem também uma outra obra aqui, que é interessante nesse sentido, ao mencionar essa passagem, né? Esse aqui, ó, o Evangelho de João Mateus, João Barreto, né? Aqui na página 41, página 51, página 54 e página 879, ele dá uma leitura alternativa também para o texto de João 1, como assim, ó, um Deus era o projeto, né? Assim que ele traduz o termo logos. Um Deus, né? Ele traduz o termo theos. Temos uma outra gramática aqui, de James Allen Hewitt, no Novo Testamento grego. Ele faz um comentário a respeito disso. Diz assim, ó, numa construção como a de João 1, o sujeito e o predicado, ou seja, a palavra e o Deus, com D maiúsculo, não são os mesmos, nem são iguais, idênticos ou algo parecido. E é bom citar também as palavras, né, do Jason Bidan. Ele fez essa obra que comparava as traduções, chama Verdade em Tradução. E falando a respeito dessa controvérsia aí de João 1, olha só o que ele diz. Em grego, quando não se usa o artigo antes de theos, numa frase como a de João 1, os leitores entendem que se quer dizer um Deus, em minúsculo inclusive. O fato de não ter artigo faz com que theos tenha um sentido bem diferente de ho-theos, que tem artigo definido. Assim como em inglês, podemos dizer também em português, um Deus é bem diferente de Deus, com D maiúsculo. Em João 1, a palavra não é o Deus único e exclusivo, mas é um Deus, ou um ser divino. Esse é o comentário, então, desse estudioso no assunto. E nós podemos citar também, isso é uma evidência forte, isso aqui que eu estou mostrando é o papiro Chester B, 813, né? Uma língua até estranha, é o chamado copta saídico, né? É interessante falar sobre essa língua, né? Esse copta saídico, o seguinte, né? Um certo professor aqui, Thomas Holland, fala o seguinte, ó. O uso dos artigos cópticos, tanto definido como indefinido, uma, por exemplo, né? É bem parecido ao uso dos artigos em inglês. Porque quando o Novo Testamento foi traduzido, além do grego, o que se tinha também, né? Eles traduziram para o latim e para o siríaco, no primeiro momento. Só que essas línguas não tinham artigo definido, indefinido. Agora, no caso do copta, tinha. E a primeira tradução, então, que saiu, ainda no segundo século sobre isso, colocou a palavra, era um Deus, né?
Até o dicionário da Bíblia Âncora fala sobre o acesso que eles tinham, né? Fala assim, ó: visto que a Septuaginta e as escrituras gregas cristãs foram traduzidas para o copta durante o terceiro século era comum, a versão copta teve como base os manuscritos gregos, que são bem mais antigos que a grande maioria dos manuscritos existentes. Só um detalhe, Rogério. Esse manuscrito que você mostrou aí do copta, ele é de que século? Segundo século. Do segundo século, e fala um Deus. Um Deus. Com letra minúscula. Usa o artigo indefinido. E o copta é bem perto lá do grego, né? Super próximo. É interessante, hein? É uma relíquia esse manuscrito, hein? Bem, Rogério, sem dúvida alguma, quando se analisa à luz da erudição a tradução do Novo Mundo, sem colocar paixão, sem colocar preconceitos, a pessoa sincera vai chegar à conclusão de que João 1 está gramaticalmente correto da maneira como a tradução do Novo Mundo traduz. Com certeza. Então, quem lê em grego, quem entenda de grego, não tem o que contestar. Tanto que o que você citou aí são obras que não tem nada a ver com as testemunhas de Jeová, né? Esse detalhe. Muito boa a sua explanação, Rogério, e com certeza pudemos tirar bastante proveito daquilo que você explanou. Agora, voltando aqui já para finalizar, com respeito a essa Bíblia que nós temos muito respeito por ela, a tradução Almeida, edição revista e corrigida, eu falei que, como último ponto, eu ia mostrar a coerência que existe na tradução do Novo Mundo. Aqui, analisando, segundo a Crônicas, capítulo 20, ou melhor, 21, segundo as Crônicas, capítulo 21, na tradução Almeida. Você que vai assistir esse DVD poderá acompanhar usando a sua tradução Almeida, edição revista corrigida. Olha como está aqui a passagem de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Pois eu gostaria que o Rogério lesse para nós na tradução do mundo, esse texto. Nós vamos analisar aqui três textos. O 20 e 21 de 2 Crônicas diz assim, olha, falando de Jeorão: e era da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades algumas. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Interessante que fala que Jeorão, ele começou a reinar com 32 anos. E ele reinou 8 anos. Bem, 32 com 8, ele morreu com 40 anos. A conta é fácil. Aí o 22:1, em sequência, diz que os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, ou seja, o filho caçula, em seu lugar. Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha morto a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Agora, olhem que interessante. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar. Um pouco. O pai morreu com 40. Aqui diz que o filho caçula, o mais novo, já tinha 42 anos. É possível o filho caçula, ou qualquer filho, ser 2 anos mais velho que o pai? Então nós notamos que houve um erro aqui. A tradução Almeida colocou essa passagem da forma como está traduzida. Como é que está na tradução do Novo Mundo? O versículo 2 de 2 Crônicas 22 diz assim, ó: Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 1 ano em Jerusalém. Isso, agora aí já deu coerência, né? O pai morreu com 40, o filho tinha 22. Como é que a tradução Bíblia Explicada das Assembleias de Deus coloca essa passagem? Ela fala que a tradução do Novo Mundo está errada, ou Almeida aqui? Aqui, o comentário sobre 2 Crônicas 22 diz assim, ó: a idade de Acasias é dada no versículo 2 como 42 anos, mas isso é evidentemente errado, porque faz ter ele mais 2 anos do que seu pai, que começou a reinar com 32 anos e reinou 8 anos. Devemos ler 22 anos, como em 2 Reis 8:26.
Então, mostrando, as evidências mostrando que a tradução do mundo também está correta. Aliás, Rogério, o que mais faz com que eu fique cada vez mais maravilhado, abismado com a coerência da tradução do mundo, é que até em pequenos detalhes, quando alguém critica traduções, dizendo que os textos estão errados, em diversas traduções, quando eu vou ver na tradução do mundo, eu encontro o texto traduzido corretamente. Mas um outro texto que eu gostaria de analisar aqui na tradução Almeida é o que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 36 a 38. Esse é um texto que tem causado muita polêmica também na mente de muitas pessoas. Então, se você irá nos assistir mais tarde e quiser acompanhar, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 36 a 37. Depois eu pediria que o Rogério lesse na tradução do Novo Mundo. Diz assim o 36, 1 Coríntios 7. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor de idade, e se não for necessário que faça o tal que quiser, não peca, case-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre sua própria vontade, e se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Então, algumas pessoas ficam analisando que alguém tem uma virgem em casa e que ele deve segurar essa virgem. Diz que se ele der em casamento, não está fazendo coisa errada, mas se não der, faz uma coisa melhor ainda. Ele diz, né? Quem a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Então, muitas pessoas sinceras que leem esse versículo como está aqui, fazem uma confusão na sua mente. E alguns acham que esse texto é de difícil interpretação. Como é que está na nossa tradução? Tradução Novo Mundo. 36 a 38, de 1 Coríntios 7. Mas se alguém pensa que se está comportando de modo impróprio para com a sua virgindade, se esta estiver além da flor da juventude, esse é o modo que deve ocorrer. Faça ele o que quiser, ele não peca. Casem-se. Mas se alguém estiver resolvido no seu coração, não tendo necessidade, mas tiver autoridade sobre a sua própria vontade e a tiver feito essa decisão no seu próprio coração, de manter a sua própria virgindade, ele fará bem. Consequentemente, também faz bem aquele que der a sua virgindade em casamento. Mas aquele que não a der em casamento, fará melhor. Bem, então aqui está falando da virgindade da pessoa. Se a pessoa tem poder sobre a sua vontade e quiser manter a sua virgindade, ele faz bem. Agora, se ele não tiver domínio sobre a sua vontade, então ele deve se casar. E o versículo 8 arremata, 38 arremata. Que aquele que mantém a sua virgindade, faz bem. Agora, aquele que quiser casar-se, dar a sua virgindade em casamento, também não está pecando. Então se torna muito mais claro. É interessante que a Bíblia explicada, ela diz algo interessante aí. Como é que ela fala aí? Diz que por vários motivos é preferível a tradução de J.N. Darby e outros. Virgindade e não virgem. Pois torna o versículo muito mais compreensível. É interessante que ela fala que a tradução Almeida errou a traduzir esse versículo. É isso, claro? Não erro da tradução Almeida, não? Erro tipográfico. Vejam, recorrer a uma tradução que, pelo que tudo indica, não é em português, né? Não. Francesa. Francesa, né? Para traduzir, falar que esse versículo está, da forma como está, não está correto, sendo que nós temos a tradução do Novo Mundo traduzido de maneira correta. Bem, mas finalizando, eu gostaria de mostrar aqui a Bíblia Almeida Contemporânea, com os comentários de Thompson, e é interessante aqui na página 1378, o comentário que se faz aqui. Diz que quando João Ferreira de Almeida, ele foi analisar aqui o Novo Testamento, ele encontrou milhares de erros. Então, o próprio Almeida encontrou na sua tradução no Novo Testamento milhares de erros. Depois aqui tem um outro tradutor, revisor aqui, Ribeiro dos Santos,
que afirmou ter encontrado um número bem maior. Agora, interessante que, dando continuação aqui na matéria, diz que apesar dos erros iniciais, ao longo dos anos, eruditos evangélicos têm depurado a obra de Almeida, tornando-a preferida dos leitores de fala portuguesa. Nós concordamos, tanto que eu citei no início que a tradução Almeida é a mais usada pelas pessoas aqui no Brasil. Eu não chego até a achar que ela era usada por Jesus. Vejam o apreço que as pessoas têm pela tradução Almeida. E nós respeitamos, obviamente. Mas quando fala aqui que ela foi se tornando, ela foi depurada pelos eruditos, embora isso seja algo elogiável, estão tentando melhorar a tradução Almeida, nós notamos através dessa rápida pesquisa que fizemos, que tocamos de leve na questão da tradução Almeida no mundo, que falta muito ainda depurar nessa obra aqui. Obviamente que temos um respeito muito grande para essa tradução Almeida, mas eu pessoalmente, quando quero ler uma Bíblia e ter a certeza que estou lendo aquilo que os escritores inspirados por Deus realmente escreveram, eu faço uso da Almeida, mas sempre referenciando com a tradução do Novo Mundo, porque ali eu sei que estou encontrando exatamente aquilo que os escritores inspirados colocaram. Por isso que, da minha parte, Rogério, é um orgulho muito grande poder contar com uma tradução do Novo Mundo. Também foi muito elogiável a maneira como você, um pesquisador profundo das Escrituras Sagradas, colocou, mostrando aí uma série de referências, nenhuma delas produzidas pela Testemunha de Jeová, mostrando o quanto a tradução do Novo Mundo é confiável e erudita, ou erudita e confiável, como queira. Então nós incentivamos você, que talvez ainda não leu a tradução do Novo Mundo, que talvez tenha até um certo preconceito, que tem ela na sua casa, mas não coloca a mão, porque talvez alguém falou que essa tradução não é confiável, faça uma pesquisa cabal. E você vai ver que você vai lucrar muito, tendo uma Bíblia de português atualizado, que não tem textos acrescentados e é extremamente coerente com os originais. Obrigado a todos pela atenção.